exercessem efetivamente a atividade pelos quais estavam sendo contratados. De qualquer forma, já seria por si um ato de nepotismo e esse pagamento acima do teto é absolutamente ilegal. Com relação ao genro do atual prefeito, ele se trata-se de um dentista concursado do município que se afastou do cargo para se dedicar à atividade empresarial e, não obstante esse afastamento, ele continuou percebendo remuneração do município durante todo o ano de 2012. Essa é uma informação oficial que consta do site do TCM. E também em janeiro de 2013, essa informação retirada da folha de pagamento da Prefeitura de Quixeramobim. Esse cidadão tem uma empresa aqui em Fortaleza que foi um dos alvos da busca, né? E foi constatado que ele, em pelo menos 3 ou 4 meses, efetuou repasses de dinheiro, né? Quantias vultosas de 12, 14 mil reais diretamente para a conta do atual prefeito de Quixeramobim, Dr. Cirilo Pimenta. Enfim, funcionário fantasma, e esse repasse está aí sob suspeito que qual seria a finalidade, qual seria o objetivo, né? Nós temos aqui acumulações indevidas de cargos e o caso mais escandaloso, né, dessa operação, que é o caso do médico que é médico concursado do município, tem 2 contratos de médico e é secretário municipal. E acumulou remunerações que chegam à ordem de quase 65 mil reais. Vocês receberam o valor exato, 64.957. Em 7 meses, o cidadão chegou a receber em torno de 390 mil reais. Né? Clara violação de vários preceitos constitucionais, dispensa maiores comentários. A constatação de que alguns vereadores eleitos que foram chamados a integrar o quadro de secretariado no cruzamento das 2 folhas de pagamento, ou seja, a folha de pagamento do Executivo e a folha de pagamento da Câmara Municipal, se constatou que ele recebia dessas 2 fontes, ou seja, acumulavam remunerações do cargo de vereador e do cargo de secretário. No entanto, o cargo de secretário exige o afastamento dele da conta. Então, era um vereador, ele se chamou de vereadores fantasma, né? Que percebiam como vereadores sem estar efetivamente no exercício. E também o somatório dessas remunerações ultrapassa o teto constitucional. Né? Eu peço aos colegas, se cometer algum equívoco aqui, que são muitas informações, vocês, por favor, vão corrigir. Sim, e os cargos efetivos desses vereadores. Né? O doutor Igor tem ali um quadro que depois ele vai projetar agente público, as irregularidades, as provas, o montante de remuneração ilegal que foi percebida, porque todos serão alvo, obviamente, de ações de ressarcimento ao erário pelos danos que foram causados. Né? O Ministério Público recebeu uma informação formal, né, uma representação formal, de que existia um mensalinho em Quixeramobim. Ou seja, existia o pagamento de apoio político nos mesmos moldes do famoso, famigerado mensalão, de triste conhecimento de todos nós, brasileiros. E a partir da investigação desse mensalinho, feito com base em escutas telefônicas autorizadas, uma série de outras irregularidades vieram à tona. Né? Se constatou que o presidente da Câmara, ele, ao receber um pedido de impeachment do prefeito municipal, né, no mesmo dia, né, em atitude assim, que mostra uma ligação política que não é própria nem é republicana, liga para o prefeito, né, presta conta do que está acontecendo e já antecipa que não vai haver cassação nem nada. Né? Esse vereador, ele recebe denúncia do que seria um empreguismo, né,
orçamental municipal, né? E a gente, mais à frente, vocês vão perceber os dados estarrecedores da questão com relação ao funcionalismo público lá. E ele não faz absolutamente nada e, mais uma vez, presta contas, né, digamos assim, com o gestor. Há indícios de pagamentos ilegais e de arranjos administrativos para encobrir gastos, supostamente para despesas de viagem, né? A irmã do prefeito municipal, no caso a vereadora Luísa Cristina Pimenta, foi flagrada numa ligação telefônica com o setor de tesouraria do município, indagando acerca de pagamentos que o município recebeu, e a certa altura ela fala que determinado percentual daquele pagamento deveria, para usar as palavras dela, ser transferido para a nossa conta, Bradesco ou Banco do Brasil, né? Ou seja, há um indício veemente de que há um desvio de verba pública. E aí eu quero deixar claro, né? Nós estamos aqui na fase ainda investigativa. Tudo será objeto das ações penais respectivas, das ações de probidade respectivas, né? Mas, enfim, já há um lastro probatório bastante grave e suficiente, né? Há uma outra denúncia igualmente grave e de irregularidades ocorridas no SAI. O gestor daquela autarquia municipal, o SAI, para quem não sabe, é a autarquia municipal de água e esgoto de Quixeramobim, né? E ali o gestor constatou a existência de várias empresas com débitos significativos, né? E ele foi questionar ao funcionário por que aqueles débitos tinham chegado àquele patamar e por que não era realizado nenhum procedimento normal a qualquer um de nós, consumidores, que é a cobrança, e no caso de não cobrança, o corte. E ele foi informado por esse servidor que havia uma ordem, né? E aí, de que partida do prefeito municipal para não realizar nem a cobrança, nem o corte do fornecimento de água desse estabelecimento, que supostamente seriam de amigos, aliados políticos de primeira hora, e de parentes, no caso, um primo do prefeito, né? Enfim. Enquanto essa malversação evidente de dinheiro público era realizada, se constata que quase uma centena de servidores naquele município não se recebe sequer o salário mínimo, né? Em frontal violação com as disposições da Constituição Federal. E aqui eu chamo a atenção para o que foi lá atrás chamado de empreguismo, que é o absurdo, né? Absurda contratação de pessoas na administração, que chega ao patamar de quase 2/3 dos servidores do município têm contratos temporários, em frontal violação com as regras da Constituição, que determina a realização de concurso público e contrato temporário para situações excepcionais. Essa prática que infelizmente é muito comum, né? Ela tem sabidamente, né? Normalmente é utilizado para uma relação de fragilidade, de recompensa política para os aliados, enfim. E obviamente, uma prática nociva ao município, a tal ponto que existe um limite de gasto com o pessoal, né, na lei de responsabilidade fiscal, e o município de Quixeramobim, em poucos meses, salvo engano, depois do primeiro quadrimestre, né, já tinha ultrapassado o limite prudencial, né, se aproximando perigosamente do limite máximo do gasto pessoal, né? Tudo isso para justificar isso aí. Enfim, são irregularidades graves, né? A relação das pessoas com a coisa pública é uma relação quase, enfim, como se a administração pública municipal fosse o quintal da casa dessas pessoas.
a tal ponto em que uma das interceptações telefônicas detecta, estou colocando isso apenas para simbolizar a forma como esses gestores se relacionavam com a coisa pública. Que a irmã do prefeito, a vereadora, que recebe a ligação solicitando a cama do hospital, né? Um eleitor, correligionário, enfim, liga pedindo emprestada a cama do hospital e ela, não, tudo bem, tranquilo, pode dizer, você é gente nossa e tudo mais, né? Então, assim, são irregularidades muito graves que fizeram com que o Ministério Público fosse ao Judiciário, que analisou o conjunto de provas. É necessário dizer que essa decisão o Judiciário não faz, obviamente, com irresponsabilidade, faz analisando o conjunto probatório que o Ministério Público apresenta. O Ministério Público requeriu até bem mais do que apenas a expedição do mandato de busca e apreensão, chegou a requerer o afastamento dos carros, mas o magistrado, de um pouco mais de prudência, enfim, ele talvez esperasse o resultado dessa operação para decidir sobre os demais pedidos, deferiu o afastamento daqueles que havia acumulação evidente de carros, porque é um absurdo completo, né? Os parentes do prefeito, deferiu a indisponibilidade dos bens, porque um dos objetivos que o Ministério Público vai perseguir é o ressarcimento do erário, a quebra dos sigilos, bancário, fiscal e telefônico. Bancário é ótimo, né? Isso é fruto do cansaço. Bancário, fiscal e telefônico, né? Porque a investigação ela vai continuar, né? E a expedição dos mandados de busca e apreensão em pelo menos 10 lugares, né? Que foram, na verdade, cumpridos aqui em Fortaleza. Foram 4 mandados, só que 2 mandados eram no mesmo endereço, doutor. A Polícia Civil vai explicar direitinho como é que foi a logística disso. E hoje, ao cumprirmos esse mandato, estamos ainda constatando coisas mais graves ainda, né? Os mandados estão revelando ainda fatos que estão a merecer a investigação mais aprofundada. Na Câmara Municipal, por exemplo, nós percebemos um gasto excessivo com aquisição de combustível, né, para uma Câmara que tem apenas 2 veículos e uma moto. Nós temos um gasto absurdo de combustível que não se justifica nem é compatível com o que seria normal, a utilização normal desses veículos. Uma aquisição desmedida de refeições que seriam destinadas à alimentação dos vereadores nas hipóteses de sessões extraordinárias, enfim, coisas que não são de muito corriqueiro, nem ordinário, e tem ideia há indício de aquisição de 15 mil refeições, né, em 2011, né, quer dizer, absurdo, assim, um quadro de 15 vereadores que se reúnem uma vez por semana, tem um gasto de 15 mil refeições, enfim. Gastos com material de limpeza, né, sabão em pó que daria para lavar talvez a escadaria da Sé 2 vezes ou mais, enfim,